Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês sempre as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com foco em trazer aquelas informações de valor para tornar o seu portfólio melhor a cada dia. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o mercado de renda fixa, liquidações de renda fixa, como funciona a operação, esse mundo por trás do que vocês veem com o André do Viver, CEO da SL Tools. André, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né, de desenvolver o mercado, e a gente também faz a nossa parte, então eu acho que vai ser uma boa conversa. Maravilha, queria começar pedindo para você se apresentar. Explica Legal. Um pouquinho para o público o que é a SL Tools, especialmente para quem está chegando agora. Legal. Bom, eu trabalhei no mercado financeiro a vida inteira, né? E aí, em certo momento, decidi montar a SL Tools junto com outros sócios. A gente é uma infraestrutura de mercado financeiro, né? Então, bem como você falou, é o que está por trás, né, do que os investidores estão vendo, onde eles estão negociando e etc. E a SL Tools é uma empresa de tecnologia licenciada, então a gente tem licenças da CVM, do Banco Central, está na fila para ter outras licenças que vão permitindo a gente operar um leque cada vez maior de ativos, né? Olhando no mundo, existem várias estruturas, cada país tem alguns números, os Estados Unidos tem, sei lá, centenas, a Europa também tem dezenas, a Ásia também, então um mercado financeiro robusto prevê que você tenha várias infraestruturas de mercado financeiro. Perfeito. Né? E a gente é uma delas. Mas agora conta um pouco pra gente, porque onde está a dor na negociação que vocês olham, vocês hoje têm um foco bastante interessante em títulos de renda fixa, né? E a gente sabe que o mercado secundário de renda fixa, você olha o globo, tem muito mais investimento em renda fixa do que em renda variável, inclusive na negociação de corporate bonds. E quais são as dores que a gente encontra dessa negociação aqui no Brasil? E conta também um pouquinho de como foi o começo via títulos públicos. Legal, ótima colocação. É o maior mercado, né? Não só no Brasil, como no mundo. Se a gente olhar aonde os ativos estão investidos no Brasil, entre 70% e 80% estão investidos em renda fixa, né? E a gente acha que sempre vai ser um percentual alto, né? Sem demérito para ações, que eu venho do background de ações, então eu conheço esse mercado bastante bem, mas o core do investimento provavelmente vai estar em renda fixa. E é um mercado, Felipe, quando eu fui olhar, né, eu entrei no mercado em 93, era um mercado de ações totalmente analógico, né? Tarifas eram altas, os volumes eram baixos. O mercado de renda fixa hoje, ele é essencialmente assim, né? Você tem alguma tecnologia, mas ele é essencialmente assim. E essencialmente assim é difícil negociar, né? Com pouca transparência, pouca informação e uma carga operacional cara de processamento de todas essas operações. Então, o que a gente está fazendo infelizmente, não é inventar a roda, tá certo? É pegar alguma coisa que já existe, comprovada no mercado de ações, mercado de câmbio, mercados lá fora, e trazendo essa tecnologia para o Brasil para melhorar esse fluxo transacional e melhorar o número de informações que vai chegar para o cliente final, né? Então, uma analogia que eu uso se você digitar Petro 4 no Bloomberg, na Google, vai ter muita informação. Se digitar uma debênture, não vai ter nenhuma, né? E a gente está eletronificando esse mercado para que as informações cheguem, a transparência cheguem, os custos de processamento diminuam, né? E permita o volume crescer, né? A gente acha que os instrumentos de renda fixa, por exemplo, o título público, poderia negociar 3, 4 vezes mais, né? As debêntures poderiam negociar 5 a 10 vezes mais, dependendo da métrica que você olha, né? E consequentemente, a composição do portfólio meu, seu e de quem estiver vendo a gente pode sair de 1% de crédito privado para 30%, que é um padrão americano, né? Olha o tamanho do crescimento que a gente pode criar.
né? Então, o nosso trabalho é criar essas condições, né? E a gente começou pelo título público, é o maior mercado do Brasil, negocia 100 bilhões de reais, né? A gente tem os bancos operando, todas as corretoras relevantes operando, isso vai chegar no varejo, né? A plataforma é totalmente conectável, então a conectividade total, já tem tecnologias se plugando na gente, a gente realmente vai fazer essa transparência, visibilidade chegar para todo mundo. A gente estava conversando antes aqui de começar a gravação, os bastidores, e eu comentei, a gente tinha trazido aqui o Roger, ele tem uma frase, ele é um excelente frasista, e ele tem uma frase muito boa que é renda variável, renda fixa para quem gosta de fazer conta, renda variável para quem gosta de contar história. Só que em contando história, a renda variável traz uma vantagem. Por quê? Começa a ser, digamos, aqui bem entre aspas, mais fácil que o investidor, ou melhor ainda, o especulador, né, entre no mercado para operar notícias. Esse especulador traz liquidez. E aí fica um desafio para a renda fixa, que é como trazer liquidez para um ativo que é essencialmente mais bem padronizado. Por que como eu atrairia esse volume de negociações que hoje, por exemplo, na renda variável, é vindo de alguém que quer comprar barato e vender caro? Nem sempre dá certo, mas ajuda a azeitar essa engrenagem. Cara, é um ótimo ponto você está levantando. Porque o que acontece? E o Roger tá certo, né? E o cara de ações, ele não faz muita conta, né? Ele tá negociando um preço com uma certa volatilidade. E ele quer comprar barato e vender caro, né? A renda fixa, quando você começa a fazer uma certa conta, ela tem isso também, né? Porque aquela taxa que você está investindo, ela se traduz num preço, o PU, preço unitário. Esse preço é o que varia, tá certo? Quando ele sobe, a taxa diminui, quando ele cai, a taxa vai aumentando, né? Então, o que acontece? Não é muito diferente. Uma ação paga dividendo. Você está ali tradando, comprando barato, vendendo caro, mas você vai receber um pedaço do dividendo da receita da empresa como dividendo. Aqui é um pouco diferente na renda fixa. Você vai ter, entre aspas, muito dividendo, porque é o cupom, né, o investimento de renda fixa que você está fazendo, mas tem uma variação de preço grande, muitas vezes muito grande, porque 2, 3% na taxa, você compõe isso há 7 anos da debênture, né? Então isso tem uma variação de preço. Talvez o desafio seja caminhar um pouco para mostrar para o investidor de renda fixa que ele também tem uma componente de preço que ele pode tradar, né? Então, o especulador, ele também, essa classe de ativo, também é para ele, né? Só que ele tem um carrego. Se ele monta uma carteira e ele gira em cima dessa carteira, ele vai ser pago, né? Ele consegue pagar o aluguel, consegue comprar o carro, porque o dinheiro dele está rendendo, sei lá, a taxas mais altas, né? E no Brasil a taxa é alta, né? Então ele consegue se beneficiar disso. É um mercado, essencialmente, enorme, não por certas razões, né? E a gente acha que, levando os benefícios que as ações tiveram, eu entrei no mercado em 93, então tem 30 anos esse negócio. Nesses 30 anos que foi ficar mais transparente, né? O custo de transação caiu, o custo de liquidar caiu, virou menos custo para o investidor. Você consegue comparar entre uma e outra, né? Você estava falando nos bastidores, poxa, você tem long short. É verdade, mas você pode ter uma carteira, você diminui uma debênture do setor e aumenta o outro. Dá para você olhar dessa forma e ganhar um carrego relevante, né? Nada impede que a gente crie um instrumento de aluguel de dívida, né? uma hora vai acontecer.
né? Tem discussões, né? Isso pode vir via derivativo e tal, mas isso vai acontecer. Lá fora é muito comum, né? Então, imagina você pegar aí pega uma parte enorme do mercado e você dá a mesma modernização que tem ações para essa parte enorme do mercado, né? Eu acredito que né, a própria Nelogica, XP, né, várias infraestruturas que ajudaram a desenvolver, né, o BTG Digital, ajudaram a desenvolver, e todas as corretoras, o mercado de ações para um mercado financeiro robusto que atraiu milhões de investidores, e é importante para a gente, investidor, contar com esse investimento. Cara, isso pode ser só um começo. Porque quando isso aqui for aplicado para renda fixa, a gente está falando de aplicar a mesma coisa no mercado 5 vezes maior, né? Daí vem o meu entusiasmo, mesmo sendo um cara de ações inicialmente e tendo que me adaptar ao mercado de renda fixa. A gente olha o investimento em títulos públicos, a gente pega a indústria de fundos, né? A gente tem 3 para 4 tri em títulos públicos, mais 1,5, 2 para operações compromissadas, então isso puxa bastante a liquidez. Mas quando a gente olha debentures, por exemplo, está ali brigando com ações na casa de 400 bilhões. Né? Então é outra dimensão, né? É um décimo do mercado de títulos públicos e tem muita coisa aí para fazer, né? Tem muito espaço para crescer o que seria o nosso mercado de corporate bonds. Se a gente pega Cayman, Luxemburgo, existem bolsas, inclusive com debêntures sendo negociadas em distintas bolsas, né? Com espaço, inclusive, para arbitragem no mundo. E aqui a gente não vê essa negociação da mesma forma. Quando a gente olha essa constituição de mercado local, você comentou de ainda ser feito ali como era a ação antigamente, né? Você liga, tem um processo custoso de passar isso no secundário. Como é a relação disso com outras ferramentas de negociação, né? Com a bolsa de ações, por exemplo, a B3. Existem iniciativas por ali de trazer esse mercado para dentro ou não? E se aí está o gap um pouco da SL Tools, o que vocês esperam fazer para fechar? O que vocês esperam do lado da tecnologia que vocês estão implementando para ir fechando esse gap? Legal, e essa comparação que você fez, ela é muito boa, né? Porque as ações negociam 25, 30 bi por dia, né? Debênture negocia 1,5 bi por dia, né? Crédito privado, tudo junto, 2,5. Tem uma métrica que a gente gosta, o free float, né? O free float de ações. Quantas ações estão no mercado disponível? Sei lá, 2 trilhões e meio e 3. Debêntures é parecido, né? Só que não trada o mesmo volume. Então tem muito para aumentar nesse negócio. E o que a gente está fazendo cara, tecnologia, né? Permite esse negócio de negociar eletrônico. As pessoas precisam saber o que é isso. Então, todo mundo sabe o que é Vale 3, Itube 4, BPAC 11. Todo mundo sabe, né? Poxa, quando a gente olha um CRA 003, é impossível entender, né? Então, o nosso trabalho, cara, qualquer um tem que entender esse negócio. Vai ter um trabalho que a gente vai fazer junto com todo mundo aqui, né? Com dinheiro, com todo mundo, que a gente tem um mercado enorme que está sofrendo um choque de tecnologia que pode ser relevante para o investidor como uma ferramenta de investimento, para ele uma alternativa. Cara, esse negócio tem que caminhar para a educação financeira, tem um monte de coisa que pode ser aplicado aqui, né? E aonde a gente se destaca a gente vê essa oportunidade, é fato, né? É core business para a gente. A gente não está fazendo isso só porque não tem. Não, a gente está fazendo isso porque a gente acredita que na hora que o projeto vai se desenrolando, os benefícios vão aparecendo, né? Conectividade total, né? A gente quer que os dados estejam disponíveis,
a gente quer diminuir o custo de processamento, porque se a gente diminui o custo de processamento, a corretora vai cobrar menos do cliente, ela vai continuar ganhando a mesma coisa, mas ela vai ter uma margem, ela vai ter menos custo. O preço, ele fica dinâmico, hoje ele é estático, ele chega no teu telefone, a gente chega ali, via um e-mail, alguém digitou, então esse preço tem que chegar lá eletrônico, né? E a gente tem parceiros que conseguem dar preço via robôs, né? Você falou do especulador, a gente já tem preço na plataforma de robô, né? Isso garante que o preço é dinâmico, né? Imagina você colocar o preço de Petro na tua plataforma de ações às 9 da manhã e o preço vale até as 4 da tarde. Cara, é um preço que vai embutir um custo desse tamanho. A debênture é assim, o CRA é assim, o CRA é assim. Então é o seguinte, na hora que ele fica dinâmico, ele chega para o investidor final na mesma hora que muda a variável dele. Mudou lá o contrato futuro, sei lá o quê, muda aqui também, né? E o caminho, vou juntar com a tua pergunta anterior, o caminho de renda fixa pública, ele tem uma razão, né? Uma grande parte do volume das debêntures são de PCA, né? Então, você tem que basear isso na NTNB. Tá bom, mas se a NTNB não trada dinamicamente, a IPCA também não vai tradar, né? Então, na nossa concepção nós vamos fazer a NTNB tradar dinamicamente. Na hora de tradar dinamicamente, a IPCA, a debênture de IPCA, pode tradar dinamicamente. Cara, a gente tirou esse custo, que não é de ninguém, é custo estático. Tirou isso aqui. Já fica mais barato, a corretora ganha o mesmo, está fazendo um puta trabalho de distribuição e o cliente vai ter um preço melhor. Falando em corretora, como é o canal, fazendo paralelo com o mercado de ações, como funciona esse canal? Então as corretoras vão se plugam lá a SL Tools, e aí você vai se plugar, por exemplo, numa clearing, no sistema de liquidação. Quais são os espaços dessa cadeia que a SL Tools ocupa e onde ela está plugada, quem é o parceiro que se pluga a SL Tools? Legal, a gente não é B2B, né? A gente não chega no cliente final. A gente é B2B, B2B2C. Então a corretora é uma infraestrutura importante na cadeia, totalmente importante. A gente supre o ambiente de negociação, então a gente se posiciona como um mercado centralizado. É uma denominação da CVM, mercado centralizado. A gente tem aluguel de ações, que é um business pequeno para a gente, e a parte de renda fixa é um mercado centralizado, todas as corretoras podem operar conosco, né? Os bancos podem operar conosco. Então a gente supre a negociação. Tem um vendedor na corretora A, não tem comprador. A gente pode ter um comprador que veio via corretora B. Então isso fomenta a liquidez. Todo mundo opera com todo mundo, né? Na negociação. E como a gente pensou, não adianta a gente vir aqui e acelerar a negociação e o back-office explodir. Cara, não vai fazer bem nenhum para a humanidade, né? Então, quando a gente concebeu, a gente olhou o seguinte: primeiro vamos olhar os gargalos de pós-negociação e vamos achar uma solução para eles. Depois a gente dá a negociação, porque, cara, negociação eletrônica todo mundo já faz, né? O cara abre o sistema dele, opera, todo mundo sabe fazer. Então, quando uma corretora usa o nosso sistema, a gente já ofereceu para eles uma integração de pós-negociação. Você vai operar aqui, você vai apertar um botão, a gente gera uma integração, ninguém põe a mão em nada e isso já liquida, né? E quando a gente pensa assim, mentalmente, eu cheguei a trabalhar em back-office, né? E quando você trabalhou em back-office há 30 anos atrás, porra, eu nem queria. Mas, cara, já que eu tava lá, vamos aprender, né? E eu aprendi muito. E a gente quer criar uma situação que quem trabalha em back-office consiga sair às 6h30, ir para casa ver os filhos, fazer yoga, fazer um curso, né? E não ficar até às 11 horas. Porra, esse número bateu com esse, não sei. Cara, isso não existe mais, né? Ninguém faz isso. Então, a gente está colocando uma infraestrutura que a gente permite uma negociação com escala, em escala,
com baixo custo operacional, né? É zero. Então, isso tem que fluir para a cadeia toda. E onde entram as garantias de contraparte, garantia de liquidação? Vocês fazem a gestão de margem? Como é que, de novo, esse por trás das câmeras da operação? Fantástico, cara. A gente está num modelo que existe no mundo inteiro, que é marketplaces, né? Quando você é autorizado uma bolsa, né? A gente não é autorizado ainda, a gente vai virar um mercado de balcão organizado, provavelmente, mas marketplaces de negociação que usam infraestruturas robustas para liquidação. Então, a gente não liquida. A gente manda as informações liquidarem no Brasil, na B3, vão surgir outras, ou na Selic. Então, as operações que você fez aqui, elas vão liquidar onde elas já são liquidadas hoje, né? Então, para a gente é importante preservar a robustez do sistema financeiro, que é muito robusto no Brasil, tá certo? Então, a gente sempre olha novos produtos com a cabeça seguinte, cara, isso aqui tem que preservar ou melhorar, porque ficou mais rápido, né? Se o processo é mais rápido, ele ficou mais robusto ainda, né? Mas ele se processa ou no Banco Central, ou na B3 e outras que vão surgir por aí. Onde você vê, né, primeiro, vocês já estão operando hoje com títulos públicos, certo? E como é que está essa virada para títulos corporativos? Privados, essa virada para a gente, assim, ela é a mesma plataforma, certo? Né? Muda pouco a maneira de transacionar. O que muda muito a gente precisa ser licenciado pela CVM, né? Então, o que a gente já está tramitando lá? A gente vai virar um mercado de balcão organizado. Falando um pouco, só para contextualizar, né? A CVM tem o que ela chama de mercados organizados. Você quer ser um administrador de mercado organizado? Queremos. Ele se divide em dois: bolsa e mercado de balcão organizado. A gente vai inicialmente quer ser um mercado de balcão organizado que permite a gente negociar em balcão vários ativos. Renda fixa privada é em balcão, né? A gente tem um projeto que é um projeto institucional para clientes institucionais, que é um projeto de bolsa. A gente vai perseguir uma licença de bolsa também depois do balcão, né? É um caminho natural e é regulado pela CVM. Então a gente já é uma empresa regulada pela CVM numa plataforma que a gente tem de aluguel. A gente é regulado, a gente é autorizado pelo Banco Central para a plataforma de título público e a gente tem uma licença do Tesouro Nacional para ser uma plataforma onde os bancos dealers do Tesouro podem operar, né? Os bancos dealers são os maiores bancos brasileiros que eles são a interface entre o Tesouro Nacional e o mercado financeiro, né? São eles que fazem essa interface, já operam conosco. A gente a plataforma foi desenhada para acomodá-los, né? E tudo liquida na Selic, que é a clearing do Banco Central. Tudo isso vai virar para crédito privado, né? É uma nova lista de ativos. No crédito privado, a gente está trabalhando com a CVM e com a B3 para conectar na B3, é inédito, né? Então, cara, uma parte do nosso trabalho é abrir a nossa própria oportunidade, né? E isso toma tempo, mas é uma coisa que a gente acha que a gente tem que fazer, porque a gente vai conseguir, assim como vocês, né, dão a contribuição de vocês, a gente vai conseguir trazer tudo isso para contribuir também para o mercado acelerar. Então, um movimento que foi importante para a gente conseguir captar novas emissões foram os debêntures de esforços restritos. Por quê? Justamente porque você não precisava ser uma SA aberta para emitir uma debênture de esforços restritos. Você conseguiria fazer com condições mais flexíveis. Isso foi excelente para um pedaço do mercado, mas isso traz um problema, digamos assim.
Porque para o investidor, você comentou de colocar ali Petro 4 no Google, você encontra alguma coisa. Se você compra uma debenture cuja empresa não divulga ainda os balanços, fica ainda mais difícil enxergar esse mercado. Então a gente tem um trade-off, que aqui no Brasil a gente pende para mais regulação, mas tem um trade-off sempre entre quanto mais informação eu exijo, mais custoso é para a empresa entrar no jogo. Por outro lado, quanto menos informação eu exijo, menos transparência eu dou e é mais difícil fomentar o mercado do lado do comprador. Como vocês veem esse equilíbrio, o que a gente consegue ir trabalhando para fechar um pouco desse gap e trazer mais empresas, mas trazendo com elas as informações para que o investidor possa aplicar consciente? Cara, eu acho que assim, o que é inegociável, tá certo? É uma governança alta no mercado de capitais. Isso é inegociável. E isso eu acho que a CVM faz muito bem. Então, eu acho que eu era um cara extremamente imediatista, né, até uns 10 anos atrás. Hoje em dia eu sou um cara muito cauteloso porque a gente está mexendo com o mercado financeiro e aqui não tem espaço para erro. Então, eu acho que assim, a gente tem que criar mecanismos para a informação fluir, mas a gente não pode abaixar a barra, tá certo? Porque se a gente abaixa a barra, esse negócio pode ser bom durante um tempo muito pequeno e você tem um problema e você anda para trás, né? Então, eu acho que assim, o mercado tem que continuar se desenvolvendo sem andar para trás. Nem tudo dá para acomodar na mesma hora, né? Eu acho que o papel que a gente vai ter na hora que isso está eletrônico, há uma tendência para uma padronização que vai ajudar, né? Há um ambiente para disseminar mais informações que também vai ajudar. Eu não acho que a gente que caiba você reduzir o mínimo de informação que garanta uma segurança para o sistema, tá certo? Então, eu acho que a gente vai ver o debênture incentivada, aí agora essa semana apertaram um pouquinho. Cara, é um desenvolvimento normal. Isso aí a gente vai crescer. Pode ter ajustes, mas são coisas boas para o mercado, né? Então, eu acho que você não vai me ver argumentar, vamos baixar a barra. Não é isso. Tem muita coisa, tem, sei lá, 1.500 debêntures, né, para os investidores operarem. Se não me engano, são 800 emissores. É robusto. O Brasil crescendo, mais vão se qualificar, né? Tem áreas, né, a CVM tem um sandbox, né, que ela permite empresas bem pequenininhas aparecerem. Então, cara, eu acho que não vamos mexer na barra, vamos mexer no resto, entendeu? Porque vamos manter o sistema como um todo bastante robusto, né? E vamos apertar os parafusos que precisam ser apertados. É isso que eu acho, tá certo? Maravilha, estamos batendo esse papo com o André Duvivier, CEO da SL Tools, aqui sobre o mercado de renda fixa, mas aqui olhando bastante o back-office, como as coisas ocorrem, fazendo aqui o paralelo com a TV por trás das câmeras, né? E eu espero que você esteja aí aprendendo bastante. Agora a gente precisa ir para um breve intervalo, mas você sabe que é rapidinho. Em menos de um minutinho a gente está de volta com você com o dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o André Duvivier, CEO da SL Tools, sobre o mercado de renda fixa e como são esses bastidores, como a gente pode interpretar e repensar esse mercado na execução. Eu comentei no primeiro bloco, a gente está aqui para fazer as perguntas difíceis mesmo, né? Eu comentei no primeiro bloco do problema que era não atrair especuladores, né? O especulador, às vezes, tem uma carga negativa na palavra, mas eles são fundamentais a dar liquidez no mercado. Um outro ponto que ajuda na liquidez é padronização. A gente sabe, se comprar uma Petro 4, qual é a empresa,
qual é o prazo que é perpétuo e que ela é uma ação preferencial no caso em comparação às ordinárias. Uma dor, por exemplo, no mercado de opções para trazer liquidez, que geralmente você tem liquidez em alguns dos vencimentos e alguns dos preços-alvo. Todo o resto do mercado fica parado, justamente porque aquela liquidez não tem... a liquidez que poderia estar concentrada que está concentrada em um papel se difunde em vários, né? Quando a gente vai para o mercado de renda fixa, é comum que uma mesma empresa emita prazos diferentes, com indexadores diferentes, e tudo isso vai fragmentando a liquidez. Você comentou bem, por exemplo, que a gente tem hoje, digamos, 1.500 debêntures acessíveis ao investidor, ainda que com o mercado com uma liquidez, né, um volume negociado menor do que o de ações. Como resolver esse tipo de problema, né? Será que faz sentido a gente promover que as empresas emitam títulos mais padronizados ou não? Deixa do jeito que está, mas a gente vai ter algum derivativo que ligue as pontas, o que seria um CDS, né, para equivaler o risco e a gente conseguir dar liquidez para todo o mercado. Como vocês veem esse tipo de desafio que é estruturar o mercado de dívida? Legal. Padronização, sem dúvida, tá certo? Porque tem que ficar fácil de entender. E fácil de entender, fácil de comparar, né? Então, quando você vai para uma ação, você olha uma construtora, você consegue comparar com outra, né? E tem um volume que é operações relativas, tá certo? Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, não quer dizer, cara, que você tenha, sei lá, 10 emissões de uma companhia que todas vão ter liquidez. Não dá para dizer isso. Mas você tem 10 opções, uma vez daqui a 2 anos, outra 3, outra 4, outra 7, tá certo? O investidor ele pode adequar melhor ao portfólio dele. Isso é bom, não é ruim. Na hora que você conecta, né, você tem o especulador, você tem o provedor de liquidez também, né? Tem os bancos que tem muita coisa em carteira. Eles querem dar liquidez, né? O balanço de um banco não é infinito. Se o cara tem um ambiente que ele consegue reciclar no secundário um pedaço da carteira, ele consegue fazer mais emissão, né? Mesmo os grandes bancos, não é infinito, são dezenas de bilhões, mas, cara, se as empresas precisam emitir, eles também precisam reciclar o que eles têm, né? Então, não vamos achar que tem 500 ações e todas são líquidas, tem 1.500 debêntures e todas são líquidas. Você tem 500 opções de ações para investir, você tem 1.500 opções de debênture para investir, né? A gente, olhando vários ativos, teve conversa com um assessor de investimento, que eles falaram assim, mas vai ter o rating? Eu falei, não sei se vai ter o rating, mas como é que eu vou saber quem é o emissor? Eu falei, mas como é que você não sabe quem é o emissor? Né? Você não sabe qual banco é? Às vezes a gente não sabe. Você vai saber, né? Então, vamos dar... Eu acho que assim, o nível de informação, e aí você perguntou de balanço, um monte de coisa, né? Ele é crescente. A gente quer colocar ele numa ascendente. Ponto. Com tecnologia, se você tem informações, você consegue derivar, comparar, né? Você consegue fazer mais coisa. E esse negócio vai se enriquecendo, né? Mas eu acho que você mencionou, né, os instrumentos de short. O CDS ele vai vir em algum momento, né? Ele vai permitir o short. Tem muito para evoluir, cara. Eu acho que você está tocando em pontos aqui que já estão remetendo mais para frente, mas são coisas que as cartas estão no baralho e estão indo para a mão das pessoas, né? Dos grandes bancos, das infraestruturas, das grandes assets, né? Olha, 4 anos atrás, o foco que existia em crédito privado, olha agora o foco que tem das assets em crédito privado. Totalmente diferente, né? Então esse negócio já está acelerando o galope e a gente aprendeu isso, né? E teve até se você me permite, teve até um estudo da CVM de 2018, de uma área da CVM chama ASA, né, que foi sobre crédito privado. Eles analisaram diversos países do mundo. Foi um material muito importante para a gente tomar uma decisão,
né, de onde investir. Né? Então, tem conteúdo aí que vale a pena ser estudado. Então vou dar um passo atrás. Levei um puxão de orelha aqui, vou dar um passo atrás e perguntar quais são hoje os gargalos, onde vocês encontram os principais pontos que falam, olha, a gente precisa dessa e dessa ação para destravar esse mercado, para ver essa evolução começar a ganhar os traços exponenciais. Legal. Não é puxão de orelha não, tá? O que acontece? Às vezes é bom a gente ter um parênteses assim, que a gente jogue a conversa lá para frente. Porque quando a gente joga lá para frente, a gente vê os problemas que precisam. Aí a gente volta, o caminho. A gente volta e vem parafusando tudo, né? Eu acho que assim, esse negócio tem que estar eletrônico. Não adianta negociar numa feira. Pregar um viva voz. Todo mundo berrando, todo mundo, anota num caderno, sei lá o que acontece, tá certo? Então, a base inicial tem que estar no eletrônico. Só para quem está vendo, não é a figura do pregão eletrônico que tinha na B3, mas é muito parecido, porque não é fisicamente no local, mas o pessoal operando por telefone. Assim, a corretora, lá dentro, tem um mini pregão, né? Mesmo quando você tinha o Viva Voz embaixo, lá em cima tinha o mini pregão. Ó, eu compro, você vende, a negociação acontecia ali antes. Então é assim. Né? Eu acho que o nível de informação, ele aumenta sozinho. Porque você está no eletrônico, você tem transparência. Você sabe quanto estava debênture ontem. E, cara, assim, as pessoas que operam crédito privado, hoje elas se baseiam em pouca informação. Né? Ações que se baseiam em muita informação. Então, imagina você abrir uma tela e você saber o seguinte: ontem estava nesse preço, anteontem, mês passado, tal, tudo isso. Cara, te ajuda a construir uma linha de raciocínio que te dá base para tomar a decisão certa. Não adianta você olhar e falar, o preço é esse. Tá bom, mas esse relativo ao quê? Quanto estava a bolsa ontem para a debênture estar nesse nível? É importante também, né? Qual era o apetite a risco na semana passada e quanto variou esse papel de uma semana para cá? Cara, tudo compõe a nossa tomada de decisão, né? Então, eu acho que a gente ter elementos que componham a nossa tomada de decisão, né? Padronização é bom, tem que ter. Mais importante ter a descrição, né? Então, o problema não é resolvido com uma martelada só, né? São vários, né? Não, até você comentou de rating, a gente vai ter que fomentar uma indústria diferente. Porque se a gente quiser ter 1.000, 2.000 empresas com emissão de debêntures, não vão ser as Big Four auditando todo mundo. A gente vai ter que repensar toda a dinâmica de como vai ser essa indústria e, eventualmente, tornar inteligente e eletrônico mesmo o processo de avaliação da companhia. Exato. E pensando aqui, né? Eu não tinha isso na cabeça, né? Você ter mecanismos alternativos para aferir um preço, né? Ou hoje a gente tem um mecanismo alternativo. Você vem aqui e você recebe diversos gestores. Eles estão dando uma opinião baseada em fatos e análises, etc. Né? Eles digeriram dados, estão dando uma opinião. Cara, isso é uma componente super importante de uma análise de investimento, né? Você pode ter aqui investidores, já teve, falando de crédito privado. Poxa, quem está vendo vai aprender baseado numa análise que foi feita por trás, né? É um contribuidor de aprendizado. Sem dúvidas. E vamos lá, o que a gente tem hoje que mais se aproxima de um preço de mercado para marcação de debêntures é o preço Ambima, que é essencialmente a Ambima ligando para os gestores e pedindo os preços. Exato. Mas aí o processo não é plenamente transparente para o mercado aberto, porque você não sabe quem deu qual preço. E aí, bom, eventualmente poderia dar viés, que você sabe. É igual o Focus, né? O Focus sempre erra na mesma direção, é incrível. Você começa a ter isso, mas a gente poderia começar a estudar, depois do programa a gente pode conversar disso também. Como é que a gente decompõe os fatores de precificação
Então, poxa, vai ser futuro mais spread. O spread você consegue fazer você traz uma regressãozinha para puxar o spread via um pedaço de rate, um pedaço de setor, né? E você compõe um criador de preços para ter um preço de tela para fora da negociação também. E você vai ter com isso o preço para debênture que não é a mais negociada. Mas você vai conseguir inferir o seguinte, cara, é a mesma empresa, se essa desse prazo vale tanto, essa aqui deveria valer tanto. Então, imagina a contribuição que essa tua ideia vai fazer para que não tenha liquidez. A que não tem liquidez, se você sabe o preço certo, você não está se aventurando. Você é um comprador munido de inteligência, né? E aí você pode atuar em outros vértices. Tá certo? Então, boas ideias que a gente já está... A gente já sai do programa, já puxa outros business, né? Exatamente. O programa tem essa característica. Falando em puxar outros business, você comentou que veio de ações. Você atuou em gestoras, inclusive como market maker, então você viu um pouco desse mercado de negociação, como é feita essa contraparte, né, de várias formas. E de onde veio a ideia de migrar para... você estava no mercado tão bonito que é o mercado financeiro, você foi para a tecnologia. Olha, cara, eu acho que eu tive a chance de trabalhar num banco americano, trabalhei em hedge fund americano, em 2 hedge funds americanos, morei nos Estados Unidos, e quando a gente tem 20 e poucos anos de idade, as coisas vão acontecendo e você só realiza o valor delas depois, né? O mercado financeiro ficou eletrônico na minha vida. Eu fui operador de pregão. Fui operador de pregão na Bolsa do Rio e um período eu tirei férias, falei, cara, é minha chance. Cheguei na corretora, falei, cara, eu tô de férias, posso ir para São Paulo? Vim para São Paulo, fiquei uma semana no pregão, né? Então, eu vi ele negociar analogicamente no telefone e era interessante, tá certo? Era um caos organizado. Esse negócio ficou eletrônico. Fui para os Estados Unidos, negociava as ADRs brasileiras, são ações brasileiras que negociam lá fora, no balcão, igual é renda fixa hoje. O cliente entrava, você dava um spread para ele para cima, para baixo, a gente estava vendido, estava comprado o tempo inteiro. De repente teve uma ação que foi para o Nasdaq, chamava multicanal, virou a Globocabo, Plim, sei lá o que, virou um monte de coisa. A Plim negociava, eu tinha um terminal aqui, terminal de balcão eletrônico, chamava Nasdaq. É um terminal de balcão eletrônico. O negócio foi evoluindo, as ADRs brasileiras foram para New York Stock Exchange, viraram listadas. Em vez de a gente ganhar um spread desse tamanho, quando o cara queria comprar e a gente tomava risco ou queria vender, a gente passou a ganhar comissão. Só que o volume multiplicou por 100. A gente ganhou muito mais dinheiro, né? E o que era Nasdaq virou a Nasdaq, que é hoje, né? Passou por um processo de decimalização. Quando eu cheguei lá em Nova York, tudo tradeava em fração. 1/4, 3/8, aí tinha 5 tines, que era uma variação, meio, 3/4, 7/8. Cara, era infernal. Tinha que anotar o negócio, porque você não sabia qual era o próximo preço. O que é o preço mais alto do que 1/8? Porra, tinha uma colinha, né? Então tinha uma colinha para poder dar o preço pro cara. Decimalizou. Então, era frequente negociar de 1/8 em 1/8. 1/8 é 0,125. Então, o preço entre o comprador e o vendedor era 12,5 centavos de distância. Caro. Era caro cruzar o spread. Virou 1 centavo. Eles decimalizaram. Então, você negociava 10,01 com 10,02. Não era 10,12 com 10,25. Olha, cara, a gente não pensa, mas cruzar o spread é parte do custo de negociação. Sem dúvidas. Tá certo? Custo de negociação é quanto custa, qual a distância entre o comprador e o vendedor, quanto custa liquidar no marketplace, quanto custa liquidar na corretora.
Isso é custo de negociação. Muitas vezes, a maior parte do custo de negociação é cruzar o spread. A gente fez uma análise recente, cruzar o spread numa NTNB custa 1 BIP. A nossa tela permite negociar na terceira casa, para você cair o custo de negociação, né? Então, cara, foram evoluções que eu fui olhando, né, que foram se acumulando, e em um momento eu falei, cara, o Brasil está defasado. As coisas estão acontecendo lá fora, aqui está defasado, a gente tem uma infraestrutura só, poderia ter outras, né? A regulação foi mudando, foi permitido, não é fácil, a gente está subindo uma ladeira, é fato, mas é aquele negócio que eu falo para o time, para os advogados, você pode ser o quinto ou você pode ser o primeiro. Se for o primeiro, você vai suar mais, mas você é o primeiro, você consegue trazer muito mais coisa. Se você é o quinto, o caminho já está dado, né? Você vai ser um deles. Não quer dizer que é ruim, mas é diferente. Então, esse negócio me apaixonou, né, pela oportunidade de ser um grande contribuidor. E o mercado financeiro, cara, a gente trabalhava que nem maluco, tá certo? Mas eu fiz todos meus amigos aqui, né, grande parte dos meus amigos aqui, estou em São Paulo há 27 anos, né? Então só tenho a agradecer. E a gente montou um time de pessoas que querem contribuir. O pessoal fica... Você trouxe esse exemplo, tem as penny stocks, né? Por que você não pode ter uma empresa, uma ação de menos de R$1 no Ibovespa? Justamente por causa disso. Você olha, se uma ação vale 10 centavos, poxa, de 10 para 11 são 10%. Exato. Então você começa a fechar a oportunidade de liquidez aí, então você enxuga o mercado. E aí cai no que você tinha comentado. Você vai ter menos negociação. E aí para o intermediário também é ruim, ele está perdendo volume, né? Então você vai ter mais espaço para ganhar no spread, mas você vai ter um volume negociado muito menor, porque nesse espaço de 10 e 12 para 10 e 25, tem muita gente que poderia estar fazendo negócio aqui e não faz. Total, e é o custo de negociação, entendeu? Então, a gente tem ferramentas para baixar o custo de negociação. Eu acho que um ponto complementar ao que você falou as nossas ferramentas são focadas em estimular o mercado interno, né? E a gente vai ter produto de equity também. Produto de equity para institucional, grandes lotes de ações. Esse negócio é permitido lá fora. Aqui, vai a leilão, sei lá o quê, é um negócio que é uma jabuticaba, fato. Eu tratava com os clientes grandes do banco, então esse negócio era uma dor de cabeça o tempo todo. Então, na nossa visão é o seguinte, tem que ter excelentes ferramentas para o varejo, para o alta frequência, para o formador de preço, para o especulador, né, para todos esses caras. E para o institucional também, né, porque o institucional, o teu dinheiro que está no fundo, o institucional que está negociando. Se o custo de negociação é caro para ele, porque para ele operar 50 milhões de reais de um papel, e o papel sobe 2%, você está pagando. Exato. Entendeu? Esse negócio está chegando para você, porque é custo de execução. Então, as ferramentas têm que estar adequadas para cada tipo de investidor. E esses são os projetos que a gente está focando. E essa é uma dor absolutamente latente. Imagina, hoje a gente... se você tem você é uma pessoa física, você vai soltar 1 ou 2 lotes de Petrobras, ninguém vai ficar chateado. Mas imagina você é um gestor de fundo, você vai colocar 100 milhões de Petro a mercado, não tem como, você vai ter que deixar um operador o dia inteiro avaliando o momento de colocação ali, isso custa. Custa para a corretora, consequentemente custa para o próprio fundo. Agora imagina a disseminação disso, né? Você tem small caps, que você pega uma empresa de 1 bi, o free float dela é 20%, 25%, a gente está falando de 200 milhões a mercado. Você tem um fundo que tem 5 milhões, 10 milhões, a quantia absolutamente razoável de um fundo ter numa empresa. Total.
Só que isso é 10% do volume da empresa no mercado inteiro. Vai agredir. Você precisa ter uma orquestração diferente para isso. Vou te dizer onde isso prejudica o investidor. Vamos dizer que esse fundo tem 20 milhões de reais que ele precisa vender do papel. Né? É um papel small cap, ele subiu ou não subiu, ele tem que vender. Se ele vai para uma ferramenta inadequada e ele começa a vender, o papel vai cair 1, 2, 3, 4%. Aí você é um investidor que tem essa ação. E, cara, você vai comprar um automóvel, você precisa vender. Você vai vender ela porque ela caiu 4%, porque é o preço que está. Você vendeu. Quando esse cara acabar de vender, o preço vai voltar para onde estava. Porque o fundamento da empresa não mudou em nada. Ele está no mesmo lugar que ele estava anteontem, só que, cara, o deslocamento de preço criou um cenário temporário que é ruim para todo mundo. Agora, exemplo 2. Esse cara põe para vender, ninguém vê, saem 20 milhões no último preço, trocaram 20 milhões de mão para um outro cara que também confia na empresa. Você, investidor pessoa física, não caiu em nenhuma armadilha, segue o preço dali para frente. Entendeu? Então, o mercado institucional e o mercado de varejo, eles estão ligados. O preço é baseado, um está influenciando o outro. O que a gente está trazendo é ferramenta adequada para preservar uma boa formação de preço. Boa formação de preço. É o que a gente precisa. Né? E você sempre vai ter o cara que está ganhando e o cara que está perdendo. Mas o jogo tem que ser baseado numa boa formação de preço. E boa sorte para todo mundo, tá certo? Com certeza, com certeza. Você ganhou pela melhor análise, não porque você deu a sorte ou o azar de entrar num momento que tem alguém colocando... Um deslocamento que não deveria estar acontecendo, entendeu? E outra coisa importante é o bom funcionamento do mercado, ele está baseado no mercado ter transparência, resiliência, uma boa liquidação, fatores que você levantou aqui. Né? Então, você entra numa crise, não tem preço. Cara, é terrível. Você entra numa crise, você tem preço. Cara, você pode ficar chateado, caiu 5%, 10%, tá lá o preço. Entendeu? Não é culpa de ninguém, alguma coisa aconteceu, mas você consegue se movimentar. Não pode ter vácuo. Né? E até é preocupação de todo regulador ter uma resiliência no mercado financeiro. Voltando para uma das perguntas iniciais, por que título público começo? Título público é a base para muita coisa. Se você não tem um título público resiliente, tradando o tempo todo, transparente, tem muito ativo que não é precificado. Porque aqui é o risk-free, que você conhece muito bem. Conta um pouco para a gente está caminhando para o final, mas quanto tempo que vocês têm de operação, como estão caminhando as atividades regulatórias e já aproveita para deixar ali os contatos, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, eventualmente redes sociais, os conteúdos, vocês também estão oxigenando o mercado com esses conteúdos para levar luz para esses títulos de crédito. Por favor, fique à vontade de compartilhar as informações. Legal, cara. A gente está no mercado regulado, né? Então a gente tem toda essa trajetória aí de licenças. A gente já tem uma licença que foi uma licença inédita de aluguel de ações, uma plataforma de aluguel de ações. Foi a primeira infraestrutura a conectar na B3, nunca tinham conectado, né? Como uma plataforma alternativa. Tem as certificações do Tesouro Nacional. Está num caminho para virar o mercado de balcão organizado. É uma certificação hiper importante da CVM. Provavelmente depois já vem o caminho natural virar uma bolsa. Né? Então, isso é uma infraestrutura básica que a gente precisa ter para poder trazer esse monte de coisa que a gente quer trazer. Né? A plataforma, a gente opera desde 2018 para algumas das maiores instituições do Brasil e do mundo. A gente tem alguns dos maiores bancos do mundo que são clientes, tem, não dá para dizer todos, mas quase todos os maiores bancos brasileiros que são clientes ou já estão se tornando clientes nossos. Então, a gente é uma infraestrutura confiável. Né?
para mim, eu sou do mercado financeiro a vida inteira, a gente não vende cadeira, não vende caneca, a gente não vende telha. Cara, mercado financeiro, ou você tem credibilidade ou você não tem, né? E a gente trabalha para ter todo dia, né? A gente não tem o benefício da dúvida, todo dia a gente tem que estar andando para frente. A SL Tools, a gente está no LinkedIn, né? A gente sempre tem alguma coisa lá, tem o nosso site, tem bastante informação no nosso site, vai ter cada vez mais, à medida que a gente tem as licenças, a gente pode botar mais informação. A gente vê a disseminação de dados como algo muito importante para o mercado desenvolver, né? Então, a gente vai ter uma política de disseminação de dados amigável, né? A gente quer que os investidores tenham dados, a gente quer que iniciativas, né, desenvolvam em cima desses dados. Então, uma analogia que eu faço sempre é a Amazon não vende os dados dela, né? Ela usa para aumentar a negociação. Então, a gente vai ter venda de dados também, mas a gente vai focar em fornecer dados que alimentem a negociação e passa por muita coisa que a gente falou aqui. Maravilha, André. Muito obrigado pela sua participação, por dividir essas informações conosco. Muito obrigado à SL Tools por liberar aqui a participação do André. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, profissional de mercado, investidor, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar, de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, trazendo para vocês as principais mentes, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você, investidor, ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe lá sua dúvida, sua sugestão. É sempre muito bem-vindo em contato@comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima!